E eu tenho na minha cabeça o que eu acho que o Flamengo quer fazer. E eu acho que eu sei o porquê que amanhã a gente está indo com o time titular. O Tite e sua comissão técnica entenderam que se deixar o brasileiro em segundo plano, mesmo agora que está começando, embolando junto com uma Libertadores, se ele fizer isso agora e não conseguir os pontos para ficar no topo e brigar pelo topo, pode ser que durante os 9 jogos que a gente vai ficar sem os nossos jogadores titulares, pode ser que a gente acabe perdendo o título. A gente pode abrir mão do título. Então, talvez, o que eu estou tentando imaginar com essa primeira escalação de um jogo que o Flamengo vem, de uma equipe titular que fez um primeiro tempo fantástico, mas o segundo tempo já foi bem abaixo do ritmo. O que eu enxergo é que o Tite quer tentar fazer o máximo de pontos possível até essa parada da Copa América, que não é uma parada, né? Para quando isso acontecer, ou ele ter uma gordura, ou ele não permitir que alguém abra uma vantagem muito grande que depois fique impossível alcançar. A gente sabe que a Libertadores nesse início, até o próprio Felipe Luiz falou que essa primeira fase da Libertadores, esses 6 primeiros jogos, não são tão impactantes. Elas definem se você é líder ou se você é segundo colocado. Isso é um fato. Ela define se você tem uma chance mais fácil de definir os seus jogos ou mais difícil. Lembrar que o Flamengo caiu ano passado porque definiu o segundo jogo no Paraguai e foi eliminado. Só que da mesma forma, Rafa, teve time que foi segundo colocado e chegou em final. Lembra de um assim rápido? Você não vai me dizer que o Flamengo de 19 naquele grupo do Peñarol, o Flamengo foi segundo? Eu não me lembrava disso. Eu acho que não, tá? Acho que o Flamengo foi primeiro. Não era isso que eu estava pensando em dizer. Posso até dar uma olhada aqui. Pode até dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Classificação. Naquele ano o Flamengo foi primeiro, mas assim, no choro. Foi no saldo de gols, a LDU ficou em segundo, mas foi chorado. Fluminense ficou atrás do River Plate no passado? Não, o Fluminense foi líder. Definiu vários jogos como mandante. O Atlético Paranaense, que a gente ganha em 2022, foi segundo colocado. Se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Libertadores 2022. Classificação. Atlético Paranaense. Segundo colocado do grupo B, atrás do Libertad. Eu entendo que é muito importante você se classificar como o primeiro colocado. Estão falando do Boca aí também. Eu entendo, cara, eu entendo. E eu queria muito que o Flamengo terminasse líder. Acho que vai ser difícil. Esse Bolívar já não é mais aquele Bolívar que só garante pontos dentro de casa, não, por conta da altitude. Esse é um Bolívar que vai pegar alguns times fora, que são piores, e vai conseguir ganhar. Ganhou do Palestino, que é uma bosta. Beleza, teve uma questão que o jogador do Palestino foi expulso no primeiro tempo, jogou com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro. Mas assim, eu acho que nesse momento o Tite está prezando pelo que ele pode fazer pelo brasileiro. Porque se tem um momento que ele pode prezar pelo brasileiro, é até chegar à Copa América. Porque dali para frente, o Flamengo vai ter o encurtamento da Copa do Brasil e da Libertadores, porque vai ser o período que vai tudo começar a funilar para as fases decisivas, e vai ser um período que o Flamengo pode perder o brasileiro. Eu sei que é muito difícil você falar assim, um time perdeu o brasileiro na, 10ª rodada. Mas você imagina que durante a Copa América, dos 9 jogos, o Flamengo não consegue pontuar direito. É praticamente perder um título, porque pontos corridos premia a regularidade. Pode acontecer de existir um novo Botafogo? Pode, mas isso é muito raro. Geralmente um time tenta permanecer ali na briga e aí depois ele dá o jeito dele de ser campeão. Mas eu acho que o Tite vai tentar fazer o maior número de pontos possível e é por isso que ele está indo com o time principal amanhã.
O que eu espero do Tite amanhã, Rafa, e a minha crítica não vai ficar em cima do time que ele escolhe, a minha crítica vai ficar em cima do tempo que ele substitui. Ele não pode repetir o que ele fez contra o Palestino. Era um time que estava morto, sucateado no segundo tempo, e ele foi deixando o tempo passar. Poupar também é substituir, porque você está permitindo que um jogador descanse mais cedo e não atinja o seu limite. Então, falamos muito do campo fala, o campo dá respostas. Essa é uma das respostas para o Tite também. Ele precisa ser mais proativo na hora de mexer nesse time, para manter o time bem no jogo e para preservar o jogador para o próximo jogo. Eu acho que é isso que a gente tem que pontuar bastante para amanhã. E eu espero de coração que o Flamengo estreie com vitória, porque é um jogo fácil. O Atlético Goianiense não é uma equipe boba, é fora de casa, mas se você levar em consideração os 3 primeiros jogos, são os 3 jogos que, se você olha o adversário, por mais que o São Paulo não esteja num bom momento, São Paulo que, inclusive, está perdendo para o Fortaleza no Morumbi, a gente sabe como é que é o futebol, né? Então, eu acho que o Tite, por incrível que pareça, eu falei na última live que eu acho que esse era o jogo para poupar, Rafa, mas eu acho que o Tite, se ele seguir isso que eu estou pensando, faz até sentido. Faz um sentido e eu vou concordar com ele. Vou te falar, cara, muito do que você falou talvez esteja aí na cabeça do Tite. Por exemplo, ganhar gordura. A gente não pode ser hipócrita, a gente não pode... não, tem que ganhar com time reserva. 9 jogos severamente desfalcado por convocações da Copa América, o Flamengo vai ter muito problema. Isso aí não tem jeito. O Flamengo muitas vezes vai jogar com o time todo remendado, enquanto os jogadores vão estar servindo as suas seleções. E aí sim, concordo muito com o Cleitinho, até falei um pouco sobre isso, controle de minutagem também se dá de maneira silenciosa. Controle de minutagem não é você tirar 10 de linha e botar outros 10. Isso aí é abrir mão de uma competição. Controle de minutagem pode ser tanto tirar jogadores pontuais, quanto começar a diminuir os minutos daqueles jogadores que estão sentindo a sequência de jogos. A Arrascaeta está sentindo a sequência de jogos, vai jogar 60, vai jogar 45. Cebola está sentindo a sequência, já prepara o Bruno Henrique. Bruno Henrique, você vai fazer o segundo tempo hoje. O Pedro também sentiu no final do jogo do Palestino. O Tite até falou isso. Sentiu o posterior de coxa. E aí, também tem que preparar. Aí até uma boa pergunta de quem vai ser o centroavante reserva. O Tite não costuma furar fila, então acho que ainda seria o Bruno Henrique. Mas em algum momento, ele vai ter o Carlinhos. Então, começar a utilizar, começar a rodar o elenco, botar os jogadores para jogar, para que a gente tenha um time, como diria o próprio Tite, para que a gente tenha um time fresh,